A gente já viu, né? Quem estava acompanhando o Band Cidade pela TV Band Mais já viu as notícias envolvendo o coronavírus aqui na nossa região, e o Ministério da Saúde anunciou novas medidas para combater o coronavírus no Brasil. A força-tarefa está concentrada na fase de contenção para evitar que o vírus se espalhe pelo país. A gente tem uma matéria, acompanha. O Ministério da Saúde garante que a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil não é motivo para pânico, nem para restrições e bloqueios em aeroportos ou fronteiras. Também me perguntaram por que não fecha, não existe, isso daí não tem eficácia nenhuma, né? É uma gripe, nós vamos ter que atravessar, é mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Entre as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para combater uma possível epidemia da doença no país estão: manter a agilidade nos diagnósticos, investir em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas e manter a população bem informada contra boatos. Um aplicativo com orientações sobre a doença também será finalizado nos próximos dias. Em outra frente, os hospitais vão receber em até 7 dias insumos necessários para atendimento à população, como luvas e máscaras. Além disso, continua o monitoramento nos aeroportos para voos que chegam de 16 países, entre eles a China e a Itália. O país está em estado de emergência pública desde o início do mês por causa do surto da doença que começou na China. A força-tarefa agora está concentrada na fase de contenção. O foco é evitar que o vírus se espalhe rapidamente. Mas se espalhar, virá a chamada fase de mitigação, que é evitar casos graves e óbitos. Agora o governo do estado de São Paulo já discute antecipar, por exemplo, a campanha de vacinação contra a gripe. Aí, pelo menos, quem tiver o influenza, né, além de, por exemplo, diminuir o número de pessoas que vão aos hospitais, também pode diminuir a gravidade de casos, né, de pessoas de acabar de sair, por exemplo, de uma influenza e pegar um coronavírus. Então, o governo do estado de São Paulo já discute esse tema. E a outra questão agora que as autoridades, né, Zezé, estão tentando enfrentar outros dois problemas. Primeiro são as fake news, que começam a pipocar aquelas receitas ali para evitar a contaminação pelo coronavírus. E a segunda coisa é o pânico generalizado, né, que as pessoas também estão bem assustadas com o coronavírus. Olha, as fake news é o seguinte, gente. O Ministério da Saúde tem uma página dedicada a esse assunto. Eu acho que o Ministério da Saúde, até esse momento, não deu nenhuma bola fora, tem sido extremamente transparente, tudo que a gente precisa, né, nesse momento aqui, para não criar mitos e não inventar histórias. Então, tem dúvida? Entra lá, Ministério da Saúde, e aí vai aparecer, você clica em cima e vai ter as informações corretas acerca do que é esse coronavírus, do que existe para combater o coronavírus, o que você tem que fazer. Basicamente, não tem muita coisa. Você vai tomar analgésico, você vai tomar alguma coisa para dor, porque o coronavírus não tem vacina e não tem nenhum retroviral. Pelo menos foi isso que eu li. Não tem uma medicação assim, tipo quando teve H1N1, que você tomava aquele Tamiflu. Para o corona não tem nada até o momento. Então, é tratar os sintomas, que são bastante parecidos com sintomas de gripe e tudo. O que eu li, porque eu já fui me informar também, inclusive tenho neto, né, conheço pessoas idosas, inclusive para poder indicar um caminho para essas pessoas, né, que talvez precisem, e para mim mesma. Muita gente vai pegar o coronavírus e nem vai saber que pegou, porque para a grande maioria os sintomas são muito parecidos com a da gripe, são sintomas fracos e pronto, acabou. E aqueles mais suscetíveis ou que têm doenças e tudo mais, esses vão apresentar uma gripona forte e que pode evoluir para falta de ar. Falta de ar, que eu estou sabendo, é assim o ponto de vai para o hospital. Sentiu falta de ar, é hospital, não tem outra conversa. Febre alta também,
que você não consiga combater. Então, não se deixe levar por receita de fake news. Olha, toma água quente, porque esse vírus aqui, ele não aguenta calor. Não é isso. Uhum. Não é essa a história. Então, Marcão, eu acho que é se informar, é beber em fonte segura. Cai fora de corrente de WhatsApp. Rose. Em relação Ao coronavírus, ao que o Ministério da Saúde está fazendo. Eu concordo com a Zezé, é isso que ela colocou. Eu acho que está sendo transparente, cuidadoso. Ontem, na fala do ministro, do Andretta, ele foi cuidadoso para não promover aí um pânico na população. Eu coloquei no programa de manhã que o Brasil está mais suscetível a ter novos casos de coronavírus, como essa história da Itália. Por quê? Porque você vai ter um tráfego muito maior de turistas indo para a Itália, pessoas vindo para o Brasil do que para a China. Então, os próprios infectologistas estão apontando que o fato da Itália estar enfrentando esse número de casos altos, né, com um grande número de casos altos, com mais de 12 mortes, mais de 400 pessoas infectadas, é um problema para o Brasil. Então, nós poderemos ter, sim, problemas. Agora, a letalidade da doença ela é baixa, mas a disseminação é alta. O que nós temos que fazer, além de evitar as fake news, é aquela história que a Zé colocou: lava as mãos, o álcool em gel, evitar lugares com grande número de pessoas. Então, é basicamente esse cuidado que você tem que ter. Não tem o que fazer, não tem. E entendo esses sintomas. Aqui em Campinas, o hospital da Unicamp, que é um dos postos, né, de atendimento, mas a própria rede, a própria prefeitura, Zezé, no mês passado, ela fez uma reunião com todos os funcionários de hospitais privados e públicos para poder orientar, para poder ter um protocolo de atendimento quando as pessoas chegarem. Então, a primeira coisa que vai perguntar, que o profissional de saúde está orientado a perguntar: você esteve em algum desses países que tem o sintoma ou que o coronavírus já se manifestou? Tem epidemia. Tem epidemia? Né? Por quê? Porque isso já é um indício. Por exemplo, esteve na Itália, está com febre, você já não vai pensar numa gripe comum, numa influenza, você já vai investigar o coronavírus. Então, a própria saúde, a própria rede, ela foi orientada, né, os funcionários a terem esse tipo de cuidado, porque segundo o próprio secretário de saúde, o Carmo de Souza, quando ele esteve aqui no programa, ele colocou que a principal questão para o funcionário, para a rede, é a questão epidemiológica, ou seja, é identificar de onde esse sujeito esteve, de onde ele veio e por que ele está com esse sintoma. E aí você já faz o bloqueio. E o bloqueio é justamente deixar as pessoas que estiveram com ele ou que tiveram algum tipo de contato em quarentena ou dentro da casa, justamente para poder evitar a disseminação. Não tem o que fazer, não tem. E não precisa ir correndo para a Unicamp com qualquer sintoma de gripe, né, gente? Porque não vai ser atendido, vai só criar o caos. Outro impacto, né, do coronavírus é em relação ao mercado financeiro. Ontem o Bovespa, né, índice Bovespa, registrou uma queda de 7% e hoje opera em queda novamente, neste momento, de 1,35% aos 104.286 pontos. O dólar ontem teve alta, hoje teve uma alta também grande, chegou em certo momento a ser cotado a R$ 4,50. Neste momento é cotado a R$ 4,47. É o mercado reagindo também. Não vi isso, Zezé. Não tenho que ver essa informação. Exemplo. Aqui nas manchetes não está falando. Enquanto a gente está aqui conversando, eu acabei de receber uma informação de dicas para evitar o coronavírus. Vai lá. Vamos lá. Aí, lógico, tem a história de fazer o uso de álcool em gel, aí manda tomar vitamina C urgente para você evitar gripe. Tudo bem. Lavar as mãos várias vezes ao dia e evitar locais onde haja multidão. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas aí, por exemplo, comer fígado de boi. Ingerir sucos de acerola e laranja. Tomar chá de erva doce 2 vezes ao dia. Porque o chá de erva doce tem a mesma substância que o medicamento Tamiflu, o remédio usado contra a gripe, para tratar a gripe A, o H1N1. Você acha um negócio tão barato, tão fácil, se fosse eficaz... Já não está todo mundo usando, né? O governo não estaria falando, tome isso, tome aquilo...
Né, gente? Pois é. Aí. Aí Então, nessas coisas assim de tomar e mesmo chá. tomar vitamina, não, gente. Vitamina você C pode é perigoso. Você porque pode se intoxicar tomar com, muita vitamina com C. vitamina se você toma sem acompanhamento médico. Agora, a acerola é uma coisa boa, né? Toma. Pois é. Mas toma na tua vida a acerola. Mas são essas coisas que a gente precisa evitar, né? Agora, em relação ao mercado, enfim, a economia, ela vai ser impactada pelo coronavírus, ela já está sendo impactada pelo coronavírus. Nós aqui na região, a gente tem empresas, Zezé, de eletroeletrônicos que já vai suspendendo as atividades de produção, de linhas de produção, por falta de material, de insumos mesmo, que vem da China. Então, essas empresas não têm como fazer o aparelho ali de celular, ou um televisor, aquela coisa toda. Então, vai ter que suspender. Isso vai impactar na economia, o que é muito ruim para o Brasil e para a gente, principalmente para a gente. Por quê, Zezé? A China estava estimando crescer 5,5%. Aí estão fazendo uma nova projeção que vai crescer 5% ao ano. Nós já temos. O Banco da América revisou o nosso crescimento. Para quanto? Veio aí no antagonista, acabou de sair. Agora, o que a gente tem? No Brasil, com você tendo 12 milhões de desempregados, uma necessidade de promover o desenvolvimento 1,9, desenvolvimento econômico, para a gente, qualquer notícia que afete a economia é muito ruim, porque isso vai afetar diretamente o povo brasileiro. Você não vai, sabe? Então, quando começou essa história do coronavírus, eu pensei, o maior problema nosso aqui no Brasil vai ser o impacto na economia. E vai ser mesmo. Então, você vai ter gente em casa porque as empresas vão estar dando férias coletivas. Você vai ter uma redução da exportação por causa de toda essa questão do coronavírus. Então, a economia ela vai dar o PIB mundial, né, deve recuar. E é engraçado que tem alguns setores que vão lucrar nessa também. Por exemplo, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria mostrando que a indústria brasileira de brinquedos está confiante com o coronavírus, porque na China, a China vai ficar, por exemplo, a produção de brinquedos da China, a exportação deve cair, com isso a indústria nacional pode se fortalecer. É a economia, eu fico triste, mas assim, eu acho, gente, que pânico exagerado, pelo amor de Deus, não entra nessa, sabe? Deixa eu dar uma notícia aqui para vocês, que não está aí na tua pauta, mas é que às vezes hoje de manhã disse que o Davi Alcolumbre, desde quando ele assumiu a presidência do Senado, ele só fez para poder beneficiar os deputados, os senadores, né? Da turma dele. Mas, enfim, teve uma reunião, a primeira reunião da diretoria, da mesa diretora da Câmara, do Senado, os senadores e principalmente o Jacques Wagner, do PT, pediu para que tirasse o adesivo de identificação do carro do senador, porque hoje o carro é possível você identificar o senador a qual pertence aquele veículo. Qual que é a justificativa? É de que é pela segurança dos senadores, porque eles podem sofrer uma perseguição por parte da população quando identificar o senador do veículo. E aí eles acham que podem ser alvos de protestos nas ruas de Brasília. A assessoria jurídica do Senado diz que não está vendo brecha para poder atender esses senadores. Aí o que foi colocado é para colocar só Senado Federal. Ou seja, um político que tem medo da população significa... Ele deveria repensar o papel dele, exatamente, porque significa que ele não consegue ser o porta-voz dessa população. E eles deveriam, inclusive, repensar por que a população está tão irada com os políticos brasileiros. Por que a população, quando vê um ministro... de polarização, por exemplo... que sempre o outro lado, né? Porque o seu lado sempre vai ser o bonzinho e o inocente da história, quando o outro lado sempre está aumentando o grau, né, de violência, de intolerância,
não poderia ser uma justificativa? Não acho. Eu não acho. Eu acho que o que eles precisam fazer, os políticos, é tentar destensionar. Exato. Esse é o papel deles e não tentar se esconder. Porque o que eles estão fazendo é se escondendo e aí eles continuam, porque tanto o PT quanto os bolsonaristas vão para as redes sociais para poder deixar com o isqueiro na mão para colocar mais fogo. Aí então tá. Então como que nós vamos fugir da população? Aí vamos tirar a placa. E por que eu acho que toda vez que um político tira uma identificação, ele quer fazer mau uso do carro privado, do carro público, do carro que o Estado, do cargo público? Porque a gente já viu várias histórias aqui em Campinas de vereadores que usavam o carro da Câmara para fazer viagem final de semana para a praia. Então, eu acho que não deve, eu acho que tem que ser identificado. A gente acabou de falar da transparência. Tem que ser transparente. Se o carro é oficial, tem que ter uma placona lá com o nome do político. Aqui em Campinas só tem o número do gabinete, que eu acho que é difícil você identificar. Mas como que alguém vai fazer uma denúncia? Por exemplo, se eu estou no shopping, vejo um carro lá no shopping, como que eu vou identificar, fazer a denúncia se não tem nenhuma identificação? Tem que ter. Pelo site da Câmara não dá para saber o número? Não, dá, mas dá mais trabalho. Por que não bota o nome do vereador? Coloca o nome do vereador lá. Agora, gente, mas do coronavírus a gente não falou ainda do Papa, que ele cancelou toda a agenda dele porque ele está com sintomas de gripe forte. Gripe, gente, não tem nada de coronavírus por enquanto. Boa sorte para o Papa.